Prezados alunos, vamos abordar nesta aula a propriedade industrial. Propriedade industrial é a que recai sobre invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas e indicações geográficas. Portanto, recai sobre invenção, modelo de utilidade, marcas e indicações geográficas. É uma espécie do gênero propriedade intelectual. A propriedade intelectual compreende os direitos oriundos da manifestação criativa do pensamento. Então, aquelas ideias criadas pelo pensamento. Isso abrange a propriedade intelectual. São duas as espécies de propriedade intelectual. Primeiro, a propriedade dos direitos autorais, que é regida pela Lei 9.610 de 98. E segundo, a propriedade industrial, que é regida pela LPI, Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96. Ambas as propriedades intelectuais, isto é, tanto a propriedade dos direitos autorais quanto a propriedade dos direitos industriais, é uma propriedade temporária. Trata-se, portanto, de uma exceção ao princípio da perpetuidade do direito de propriedade. Em regra, o direito de propriedade é perpétuo. Tá? Já essa propriedade intelectual, nas duas modalidades, é uma propriedade temporária, conforme veremos daqui a pouco. Todavia, trata-se de uma propriedade como outra qualquer. Então, é uma propriedade absoluta, no sentido de ter efeito erga omnes, no sentido de garantir ao proprietário o uso exclusivo do direito dentro do território nacional. Tá? Então, tem, portanto, a característica de ser uma propriedade absoluta, no sentido de ter efeito erga omnes, no sentido de impedir que terceiros violem essa propriedade. O fundamento constitucional da propriedade industrial é o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que realça que é uma propriedade temporária. Tá? Objeto da propriedade industrial. O artigo 2º da LPI, isto é, da Lei 9.279 de 96, diz que a propriedade industrial abrange os seguintes bens incorpóreos, conforme já falamos: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca e indicações geográficas. Portanto, eis o objeto da propriedade industrial. Eis os objetos, né? O nome empresarial. O nome empresarial não é direito industrial. Nome empresarial não faz parte, portanto, da propriedade industrial. Tanto é que o nome empresarial é registrado na junta comercial, isto é, que é o órgão responsável pelo registro de empresas. Tá? Ao passo que a propriedade industrial é registrada no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portanto, o nome não integra a propriedade industrial. Agora, a lei de propriedade industrial tem uma ligeira proteção ao nome. Proíbe que se registre como marca, nomes empresariais alheios. Então, nomes empresariais alheios não podem ser registrados como marca, sob pena de crime de concorrência desleal, artigo 195, inciso 5º da LPI. Quanto ao título de estabelecimento, que é a designação do ponto empresarial, então, é o nome do ponto, né, que costuma, então, o bar da esquina, tá? Isso é o título empresarial. Pois bem, o título empresarial não há um órgão onde ele possa ser registrado. Ele não é registrado na junta comercial, nem no NPI. Portanto, o título do estabelecimento, ele não integra a propriedade industrial. Mas tem também uma ligeira proteção na LPI, porque não se pode registrar como marca título do estabelecimento alheio. Tá? Então,
Isso caracteriza crime de concorrência desleal. Artigo 195, inciso 5º da Lei 9.279 de 96. O segredo de empresa. O segredo de empresa, então aquelas informações sigilosas que cada empresa tem. Pois bem, o segredo de empresa, ele não é objeto de registro também, nem no INPI, nem na junta comercial. Alguns países admitem o registro de segredo de empresa, é o caso na França, por exemplo. O segredo de empresa pode ser registrado no envelope lacrado. Aqui no Brasil não tem como registrar o segredo de empresa. Todavia, o empresário que viola segredos de outras empresas pode praticar também crime de concorrência desleal da Lei 9.279 de 96. Bom, quanto à descoberta, também não goza de uma proteção legal. Descoberta é a revelação de um princípio científico, até então desconhecido, mas que já existia na natureza. Então, alguém descobriu uma nova lei da natureza aí, isso é uma descoberta. Alguém descobriu um animal que ninguém conhecia, um novo vírus, tal. Então, a descoberta é isso, seria a revelação de um princípio científico que todo mundo que a comunidade científica desconhecia, mas que já existia na natureza. Ou então, quando se descobre uma nova planta, um novo animal. Em suma, a descoberta não é registrável, não se pode registrar como invenção uma descoberta. Então, o sujeito descobriu aí um novo animal, ele não vai poder registrar isso como invenção. Resumindo, descoberta não tem proteção na lei. Bom, finalmente nós temos ainda o sinal de propaganda ou expressão de propaganda, né? A Lei 9.279 de 96 não prevê o registro de propagandas, portanto, sinais de propagandas não podem ser registrados no INPI. Tá? Todavia, então, por exemplo, aqui no curso FMB, um sinal de propaganda, um método revolucionário. Tá? Então, tem uma cerveja que usa a seguinte propaganda, a cerveja número 1. Então, vejam só, são sinais de propaganda, são slogans, palavras ou figuras para atrair a atenção dos consumidores em relação a determinados produtos ou serviços. Tá? São aquelas palavras, aqueles slogans ou aquelas imagens que se usa para atrair consumidores. Tá? Então vejam só, não dá para registrar no INPI um sinal de propaganda. Aliás, nem na junta comercial. Tá? Todavia, a LPI proíbe que se registre como marca de um produto ou serviço propaganda usada por outra empresa. Então, sinal de propaganda alheio não pode ser usado como marca. Caracteriza, a violação dessa norma caracteriza crime de concorrência desleal. Artigo 195, inciso 4º da LPI. Fundamento da proteção. A proteção aos bens da propriedade industrial, ela é amparada pela lealdade competitiva. Então, é uma forma de se garantir a lealdade competitiva no mercado. Também visa proteger o investimento econômico que a pessoa fez, né? Então, a pessoa fez investimentos, inventou algo, então, evidentemente, que tem que ter a proteção. E também, o fundamento da proteção é o interesse social de se estimular o avanço tecnológico da sociedade. Porque se um inventasse e o outro pudesse usurpar a invenção, a pessoa não ia ter interesse em inventar nada. Portanto, os fundamentos da proteção aos direitos industriais são a lealdade competitiva, o investimento econômico e o interesse social de se estimular o avanço tecnológico da sociedade. É por isso que a usurpação de direitos industriais caracteriza crime de concorrência desleal. Natureza jurídica. Consideram-se bens móveis para efeitos legais os direitos da propriedade industrial. Artigo 5º da LPI. São bens móveis por força de lei. Portanto, os direitos da propriedade industrial são bens móveis por força de lei. Logo, a alienação
não depende da autorização do cônjuge, portanto, porque são bens móveis. Legislação aplicável. A propriedade industrial, ela é regida pela Convenção de Paris e pela Lei 9.279 de 96, que é a LPI, a Lei da Propriedade Industrial. A Convenção ou União de Paris é o conjunto de normas que visam unificar a regulamentação da propriedade industrial. Então, é um tratado internacional que tem o Brasil como um de seus signatários. Atualmente conta com 173 países signatários. Tá? Os países signatários desse tratado são chamados de unionistas, em referência à palavra união, né? Porque estão todos unidos aí para ter uma regulamentação idêntica sobre aí propriedade industrial. Então a ideia desse tratado é justamente unificar a legislação, para que todos esses países tenham uma legislação idêntica sobre propriedade industrial. Princípios da Convenção de Paris. Bom, a Convenção de Paris destaca aí alguns princípios. Primeiro, o princípio da assimilação ou isonomia, que prevê a igualdade em matéria de direito industrial entre brasileiros e estrangeiros oriundos de países signatários do tratado. Então, os estrangeiros oriundos de países signatários do tratado têm os mesmos direitos que os brasileiros em matéria de propriedade industrial, tá? Então, igualmente as pessoas estrangeiras, oriundas de países que não são signatários desse tratado, mas esse país assegura aos brasileiros a reciprocidade de direitos, isto é, o país não assinou o tratado, mas o país assegura aos brasileiros os mesmos direitos que os seus nacionais. Então, o princípio da assimilação ou isonomia é isso, a igualdade entre brasileiros e estrangeiros que são oriundos de países signatários desses tratados, ou então estrangeiros oriundos de países que garantam aos brasileiros os mesmos direitos. Tá? Então, esse princípio está no artigo 3º da Lei 9.279 de 96. Então, imaginemos o seguinte, um estrangeiro fez uma invenção aí e registrou e patenteou aqui no Brasil. Então, o prazo de duração de uma patente para estrangeiro é o mesmo do brasileiro. A lei não pode prever um prazo para o estrangeiro menor do que o prazo para o brasileiro. Então, o estrangeiro que patenteou a sua invenção aqui no Brasil tem um prazo de duração igual ao que teria o brasileiro. Tá? Direitos iguais. Todavia, a pessoa domiciliada no exterior, ela deverá constituir um procurador domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Artigo 217 da LPI. Portanto, o estrangeiro que patenteou, portanto, por exemplo, uma invenção aqui no Brasil, ele tem que nomear um procurador que seja domiciliado no Brasil, e esse procurador tem que ter poderes para representá-lo administrativamente, judicialmente, tem que ter poderes para representar, para receber citações. Então, guarde essa regrinha, tá? O estrangeiro, para ter a proteção do direito industrial aqui no Brasil, ele vai ter que ter, não basta ele patentear a invenção ou registrar uma marca. Ele tem que nomear um procurador aqui, domiciliado no Brasil, tá? Um segundo princípio é o princípio da prioridade unionista. Esse princípio da prioridade unionista é o seguinte: ao se requerer os direitos da propriedade industrial, o requerente tem a preferência para pleitear o mesmo direito junto aos demais países signatários da Convenção de Paris. Então, explicando. Imaginemos, por exemplo, eu requeri uma invenção aqui no Brasil. Então, eu tenho preferência eu requeri a patente de uma invenção aqui no Brasil. Então, eu tenho preferência para requerer a patente dessa invenção aqui, eu tenho preferência para requerer essa patente nos outros países signatários dessa convenção.
tá? Então, é o direito, é o princípio da prioridade, tá? Quem requer primeiro tem preferência para requerer também nos outros países a patente ou de invenção e modelo de utilidade ou registro de marcas, desenhos industriais, tá? O prazo para exercer o direito de preferência nos demais países é de 6 meses para desenho industrial e marca e de 12 meses para invenção e modelo de utilidade, contado do protocolo do primeiro pedido, tá? Então, quando protocolou o pedido para registrar uma marca aqui no Brasil, tem 6 meses para protocolar o pedido nos demais países signatários aí. Quando se protocolou um pedido aqui para obter patente de invenção, tem 12 meses para protocolar também nos outros países. Então, tem esse período aí. Agora, findo esses prazos, ocorre a perda do direito de preferência, liberando os demais interessados para pleitear em outros países a titularidade da invenção, modelo de utilidade, marca e desenho industrial. Então, imaginemos, eu inventei aqui um objeto, tá? E requeri a patente aqui no Brasil. Eu vou ter 12 meses para requerer essa patente nos outros países. Passado esses 12 meses, se eu não requerir, qualquer pessoa pode requerer a patente dessa minha invenção em outro país. E essa pessoa, então, vai ser titular da invenção nesse outro país. Tá? Outro princípio é o princípio da territorialidade. Significa, os direitos da propriedade industrial são exercidos com exclusividade apenas no âmbito do território do país e que se encontra registrado. É isso que eu acabei de falar. Então eu tenho a patente de invenção, mas essa patente eu requeri apenas no Brasil. Então, eu vou ter a exclusividade apenas no Brasil. Em outros países, eu não vou ter exclusividade, a não ser se eu tenha requerido o registro lá também. Tá? Então, o princípio da territorialidade é isso aí, que é o direito é exclusivo, mas apenas no país onde se encontra registrado. Tá? E, finalmente, o último princípio é o princípio da independência dos direitos. Significa, o direito industrial concedido num país não impede que outra pessoa obtenha esse direito noutro país. Na verdade, é um corolário, é uma decorrência do princípio da territorialidade. Quer dizer, se você é titular de um direito industrial aqui no Brasil, isso não impede que outra pessoa seja titular de um direito idêntico a esse no outro país. Então, se você registrou uma marca aqui no Brasil, nada impede que outra pessoa em outro país registre essa mesma marca nesse outro país. Tá? Isso vale para tudo. Assim, se o sujeito inventou um aparelho e patenteou no Brasil, ele vai ter exclusividade para explorar apenas no Brasil. Nada obsta que outra pessoa obtenha a patente desse mesmo aparelho em outro país. Patente e registro. Bom, vamos estabelecer a diferença entre patente e registro. Patente é o documento que atesta a propriedade sobre a invenção e o modelo de utilidade. Então, o INPI, ao deferir o pedido de invenção ou modelo de utilidade, expede a chamada carta de patente. Tá? Assim, não há patente de marcas nem de desenho industriais. O objeto da patente é a invenção ou o modelo de utilidade. Então, podemos sintetizar. Patente é o documento expedido pelo INPI que documenta, né, que retrata a titularidade da propriedade de invenção ou de modelo de utilidade. Então, o INPI, quando defere o pedido de patente, ele vai expedir a carta de patente. Significa que o sujeito é o proprietário daquela invenção ou do modelo de utilidade. Não se usa esse termo patente para marcas nem para desenho industrial. Por outro lado, registro. Registro é o documento que atesta a propriedade sobre marca, desenho industrial e indicações geográficas. Então, registro é isso, é o documento que atesta a propriedade da marca, desenho industrial
e indicações geográficas. Ao deferir o registro, o INPI expede o certificado de registro. Então veja, ao deferir a patente, o INPI expede carta de patente. Ao deferir registro, o INPI expede certificado de registro. Tanto a carta de patente quanto o certificado de registro são expedidos por uma autarquia federal denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial, isto é, INPI. INPI, portanto, é uma autarquia federal. Esses documentos são expedidos após um processo administrativo. Note-se, então, que o registro desses direitos industriais não é feito na junta comercial, isto é, não é feito no Departamento Nacional do Registro de Comércio, tá? É feito junto ao INPI. Tanto a patente de invenção ou modelo de utilidade, quanto o registro de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, tem natureza constitutiva, isto é, a propriedade industrial só se concretiza após a expedição desses atos administrativos. Antes da patente ou do registro, ninguém pode vindicar a propriedade industrial, ninguém pode avocar a condição de proprietário. Portanto, a propriedade industrial só nasce a partir da patente, no caso de invenção e modelo de utilidade, ou então a partir do registro, no caso de marca, desenho industrial e indicações geográficas. Não se pode adquirir a propriedade industrial pelo uso. Então está cheio de julgados aí dizendo que não é possível uso capião de propriedade industrial. O pedido seria juridicamente impossível, porque a forma de adquirir a propriedade industrial seria pela patente ou pelo registro, o que inviabilizaria a aquisição pelo uso capião, tanto é que a lei, a LPI, nem prevê o uso capião. Embora haja alguns autores sustentando que seria possível, mas a posição dominante é que não cabe o uso capião. Tá? Não há, na verdade, outro meio de se adquirir a propriedade industrial senão através de registros e patentes. Tá? É a única forma de ser proprietário industrial, através da patente ou então do registro. Fora daí não vai ter proteção. Tá? Quem não tem patente ou registro não tem proteção. Temos uma exceção. Exceção no caso de invenções e modelos de utilidade, em que o usuário anterior, de boa fé, já explorava o objeto. Então, antes de alguém requerer a patente da invenção ou do modelo de utilidade, já tinha uma pessoa de boa fé que já explorava essa invenção ou modelo de utilidade. Antes do requerimento junto ao INPI, já tinha uma pessoa lá de boa fé que explorava. Então, nesse caso, o artigo 42 da LPI permite que esse usuário de boa fé continue explorando sem ter que pagar nada para o inventor. Ele vai continuar explorando. Então, mas ele não é o proprietário. Ele não é o proprietário. Mas ele adquiriu o direito de usar. Ele adquiriu o direito de continuar usando, embora não seja o proprietário. Como ele não é o proprietário, ele não vai poder alienar separadamente esse direito, porque ele não é o proprietário. Agora, quando ele aliena o estabelecimento empresarial, daí esse direito de exploração vai junto. Ele não pode alienar separadamente, mas pode ser junto com o estabelecimento empresarial. Tá? Bom, feita essa introdução, vamos começar a falar agora da invenção. A lei não define, a LPI, na verdade, não define a invenção. Apenas aponta-lhe os requisitos, mas não há uma definição na lei do que é invenção. A rigor, invenção é a criação pelo homem de algo original, isto é, de algo que ele até então desconhecia. Quando ele cria algo que até então ele desconhecia, fala-se que ele inventou, tá certo? Todavia, para ser patenteada, no entanto, não basta que seja original. Existem ainda 4 requisitos, tá? Então, a invenção original é aquela criação que o inventor até então desconhecia. Mas para patentear uma invenção, não basta a invenção ser original. Existem 4 requisitos, que é a novidade, segundo, atividade inventiva, terceiro, a
aplicação industrial e quarto, não impedimento. Vou repetir para vocês, que é importante isso aí. Novidade, atividade industrial, exploração, aplicação industrial e o não impedimento. Então vamos abordar esses requisitos. Bom, novidade. O que é uma invenção nova? Uma invenção nova é aquela que foi protocolada pela primeira vez no INPI. Isso que é uma invenção nova. É aquela que não tinha sido objeto de depósito, isto é, de protocolo ainda no INPI. Percebam que a anterioridade é definida pelo depósito, isto é, pelo requerimento, e não pela efetiva patente da invenção. Tá certo? Então, a partir do momento que alguém já requereu essa invenção, quem requerer depois já não é nova mais. Então, uma invenção, a novidade é isso. Novidade é quando cumpre-se esse requisito em relação àquele que primeiro requereu o protocolo dessa invenção junto ao INPI, tá certo? Então, a partir do momento que alguém já requereu essa invenção, outros não poderão requerer mais, tá? Então, costuma-se dizer, a novidade é o fato de a invenção ser desconhecida pela comunidade científica. Quer dizer, como ninguém tinha requerido ainda, então, novidade é isso. A comunidade científica ainda não conhecia porque ninguém tinha requerido essa invenção. Então, a novidade é isso, é o fato da invenção ser desconhecida pela comunidade científica. Daí, reputa-se desconhecida uma invenção quando não abrangida pelo estado da técnica. Cuidado, o que significa o estado da técnica? O estado da técnica é o somatório do conhecimento humano acessível ao público e, sobretudo, aos cientistas ou técnicos no assunto. Tá? Então, o estado da técnica é isso, o conjunto de conhecimento científico ou técnico. Esse conjunto de conhecimento científico ou técnico tem o nome de estado da técnica. Então, uma invenção nova é aquela que ela não está abrangida pelo estado da técnica, porque ela traz um conhecimento novo, né? Então, tem essa ideia. Portanto, nós temos a diferença entre um invento original e um invento novo, tá? O invento original é aquele que o inventor até então desconhecia. Quer dizer, é original para ele, é subjetivo, porque ele desconhecia. Agora, o invento novo é aquele que a comunidade científica desconhecia, porque ninguém tinha protocolado ainda junto ao INPI, então a comunidade científica desconhecia. Tá? O segundo requisito é a atividade inventiva. A atividade inventiva é a que acrescenta algo novo ao estado da técnica, que amplia o conhecimento científico. Tá? Então, o estado da técnica é o conjunto de conhecimento científico, né, que a humanidade já conhece. A atividade inventiva é um plus, ela amplia esse conhecimento, ela acrescenta algo novo, tá certo? Não há atividade inventiva quando o invento é um desdobramento óbvio, é um desdobramento evidente do estado da técnica. Se o invento for um desdobramento evidente do estado da técnica, evidentemente que isso não é uma invenção nova. Tá? Terceiro requisito da invenção é a aplicação industrial, que é o artigo 15. É o fato da invenção poder ser utilizada, né? A invenção poder ser utilizada na indústria ou produzida pela indústria. Então, por exemplo, o sujeito ele inventou uma máquina que produzirá determinadas peças na indústria. Ou então, ele inventou uma peça que pode ser produzida pelo maquinário que já existe. Então, a aplicação industrial é isso, é o fato de a invenção ela poder ser utilizada na indústria para produzir, né? Inventou uma máquina que vai produzir, ou então poder ser utilizada na indústria para ser produzida, isto é, ela será objeto de produções de máquinas que já existem. Então, inventou uma peça que será produzida por máquinas que já existem. Tá? Se a aplicação industrial, isto é, se essa produtividade industrial for impossível, não se pode
obter a patente. Então, por exemplo, o sujeito inventou uma máquina, mas o combustível para fazer essa máquina funcionar depende de uma pedra que só existe lá em Júpiter, no planeta Júpiter. Então ainda não dá para patentear ainda. Que é inventos que dependem, cujo funcionamento depende de um fato futuro e incerto, são inventos ainda impossíveis no presente estágio da humanidade. Então ainda não podem ser objetos de patente, tá? Portanto, não é patenteável invenção que não tenha aplicação industrial possível ao tempo em que foi solicitada. Também não pode ser objeto de patente invenções inúteis, invenções que não despertam nenhum interesse industrial atual. Por exemplo, o sujeito inventou um invento aí que vai aumentar a proteção de um escudo que era usado pelos romanos. Bom, mas ninguém usa mais esse escudo, não tem mais interesse de usar esse escudo. Então, essa invenção não vai poder ser objeto de patente, quer dizer, algo que só seria útil no passado, né, que não é mais útil no estágio atual da humanidade. Então, isso não vai poder ser objeto de patente. Note-se que a economicidade, isto é, o poderio econômico do inventor, o fato de o inventor ter dinheiro para fazer a produção industrial, isso não é requisito para obter patente, tá? Portanto, é óbvio, né? Se o inventor não tem dinheiro, mesmo assim ele pode obter, ele vai poder, evidentemente, obter a patente. E o último requisito para se obter a patente de invenção é o não impedimento. É o fato de a invenção estar de acordo com o ordenamento jurídico, com moral e bons costumes, tá? Então, a lei permite a invenção, e essa invenção não afronta moral nem bons costumes. Tá? O artigo 10 da LPI prevê aquilo que não pode ser objeto de invenção. Tá? Depois nós vamos falar. Tá? Mas, ainda que não esteja no rol do artigo 10, uma invenção que afronta moral, afronta bons costumes, em suma, que afronta a segurança, que afronta a saúde pública, evidentemente que a invenção não vai poder ser patenteada se ela afrontar moral, bons costumes, saúde pública, segurança pública. Evidentemente que não pode ser objeto de patente uma máquina que vai aumentar a produtividade da cocaína. É evidente que isso não vai ser objeto de patente, tá? Porque contraria aí a saúde pública. A duração da invenção, tá? A patente garante ao titular a exclusividade de explorar o invento por um prazo determinado de tempo. Trata-se de uma propriedade temporária, conforme já havíamos falado, né? Então vejam, com efeito, né? A patente, gente, de invenção vigora apenas pelo prazo de 20 anos, a contar do depósito, isto é, do protocolo do pedido junto ao INPI. É o artigo 40 da LPI. Portanto, a patente de invenção, ela dura 20 anos. 20 anos não é a contar da patente, é a contar do protocolo. Isto é, a partir do momento do depósito. O depósito seria quando se requereu o pedido no INPI. A partir do momento que requereu, portanto, do depósito desse pedido, a invenção dura apenas 20 anos. Tá? Só que tem um detalhe. O prazo de vigência não pode ser inferior a 10 anos a contar da concessão da patente pelo INPI. Parágrafo único do artigo 40 da LPI. Então vejam só, que para obter a patente tem um processo administrativo junto ao INPI, tá certo? Se esse processo demorou, imaginemos, demorou anos e anos para o sujeito obter a patente, quando saiu a patente ele tem garantido pelo menos 10 anos, tá? Tem pelo menos 10 anos a partir do momento que sai a patente. Tá? Então, resumindo, o prazo da invenção dura 20 anos a contar do depósito do pedido, a partir do protocolo do pedido, mas não pode ser inferior a 10 anos a contar da concessão da patente. Tá? O titular da patente, ele não tem o direito de impedir terceiro de produzir a invenção em caráter privado, em caráter particular. Então, se eu quiser, por exemplo, produzir um carro que já existe, eu posso produzir um carro para mim. Tá certo?
Então, desde que não haja prejuízo econômico nem finalidade comercial, terceiros podem reproduzir a invenção ou modelo de utilidade. Então, eu posso, por exemplo, fazer um carro que já existe, fazer um carro para uso particular. Isso eu posso. O que é proibido é a comercialização. Tá certo? Bom, fim do prazo, a invenção cai no domínio público. Portanto, em nenhuma hipótese é possível renovação ou prorrogação da patente de invenção ou de modelo de utilidade. Em nenhuma hipótese. Ela cai no domínio público e daí qualquer um pode produzir o objeto. Tá certo? Cuidado com isso. Vamos falar agora do modelo de utilidade. Modelo de utilidade, também chamado de pequena invenção. Modelo de utilidade é a melhoria funcional de uma invenção. Quando melhora, portanto, o funcionamento de uma invenção. Então veja, o relógio é uma invenção, mas o relógio à prova d'água é um modelo de utilidade, ou pequena invenção. É, portanto, um acréscimo, um melhoramento. O modelo de utilidade é isso, é um melhoramento funcional a uma invenção. É protegido autonomamente em relação à invenção, isto é, tem a patente de invenção e tem a patente de modelo de utilidade, tá? São autônomas. Todavia, a exploração do modelo de utilidade depende da anuência do proprietário da invenção. Tá? O modelo de utilidade, para ser patenteado, exige os mesmos requisitos da invenção. Isto é, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e o não impedimento. Tá? Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e o não impedimento. Agora, a duração é diferente. A patente de modelo de utilidade vigorará pelo prazo de 15 anos contados da data do depósito, isto é, da data do requerimento junto ao INPI. Mas a vigência nunca poderá ser inferior a 7 anos a contar da concessão da patente. Quer dizer, depois que concede a patente, depois que o INPI concede a patente, tem pelo menos mais 7 anos garantidos. Tá? Então, em suma, duração 15 anos, mas não pode ser inferior a 7 anos a contar da concessão da patente. Fim do prazo, o modelo de utilidade cai no domínio público e em nenhuma hipótese poderá ser prorrogado. Tá certo? Então, não existe renovação ou prorrogação de invenção ou de modelo de utilidade. Bom, vamos falar agora dos fatos que não podem ser considerados invenção nem modelo de utilidade. O artigo 10, o artigo 10 da LPI, da Lei de Propriedade Industrial, não considera como invenção ou modelo de utilidade os seguintes fatos aí. Primeiro, descobertas. O sujeito descobriu algo que já existia na natureza, um princípio que já existia na natureza. Isso não pode ser objeto de invenção. Descobertas. Teorias científicas. O sujeito descobriu uma teoria científica, isso não pode ser patenteado. Métodos matemáticos. Descobriu uma nova fórmula matemática, não pode ser objeto de patente de invenção. Em suma, concepções puramente abstratas, não pode ser objeto de invenção. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, métodos contábeis, métodos financeiros, métodos educativos. Então, o sujeito inventou um novo método de memorização, de educação. Isso não pode ser objeto de invenção. Métodos publicitários não podem, tá? Métodos de sorteio, de fiscalização. Então, o sujeito inventou, imaginemos, ele desenvolveu um novo método para fiscalização de eleição, para fiscalizar um sorteio. Isso não pode ser objeto de patente de invenção. Também não pode ser obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas, ou qualquer criação estética. Também não pode ser objeto de invenção. Detalhe, programa de computador não é objeto de invenção. Programa de computador, na verdade, é objeto de direitos autorais e não de invenção. Tá? Em suma, apresentação de informações não pode ser objeto de invenção. Regras de jogo. Imaginemos, o sujeito inventou uma nova regra aí no jogo de xadrez. Isso não pode ser objeto de invenção.
técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, ou terapêuticos, ou de diagnósticos para aplicação no corpo humano ou de animal. Então, o médico, imaginemos, um cientista inventou uma nova cirurgia, um novo método de operação, um novo método de fazer diagnóstico, um novo método terapêutico e tal. Isso não pode ser objeto de invenção, porque isso iria, vamos dizer assim, inibir o avanço da ciência, né? E também, por fim, não pode ser objeto de invenção todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que isolados. Então, não pode ser objeto de invenção seres vivos que se encontram na natureza. Por exemplo, animais ou partes de animais, plantas ou partes de plantas. Aqueles seres vivos naturais que se encontram na natureza, eles não podem ser objeto de invenção. Então, um genoma não pode ser objeto de invenção, germoplasma de qualquer ser vivo não pode ser objeto de invenção. Tá? Então, um ser vivo, ainda que desconhecido, mas que foi descoberto agora, né? Foi descoberto, já existia, mas foi descoberto, não vai poder ser patenteado. Tá? Agora, cuidado. Micro-organismos transgênicos pode ser objeto de invenção. Tá? Então, se perguntarem, ser vivo pode ser objeto de invenção? Vocês vão dizer, o que se encontra na natureza, não. Mas o ser vivo, que é um micro-organismo transgênico, pode sim ser objeto de invenção. Bom, o micro-organismo transgênico ele pode ser objeto de invenção desde que não seja uma mera descoberta. Descoberta é algo que já existia na natureza. Então, ele não é uma mera descoberta, ele não existia, portanto, né? Ele pode ser objeto de invenção se não for mera descoberta, desde que atenda aos 3 requisitos, que é a da patente, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Também não basta ser um micro-organismo transgênico, tem que ser um micro-organismo transgênico novo, né? Tem que conter uma atividade inventiva e tem que ser passível de aplicação industrial. Artigo 18, inciso 3º da LPI. E não pode ser uma mera descoberta. Descoberta é aquilo que já existia, né? Bom, mas o que é um micro-organismo transgênico? Micro-organismo transgênico é obtido através de uma intervenção humana. E ele adquire uma composição genética não alcançável pela espécie em condições naturais. Então, vejam só, micro-organismo transgênico, na verdade foi inventado pelo homem. Ele foi obtido graças à intervenção do homem. E ele tem uma composição genética que não existe na natureza. Então, por exemplo, um cientista ele desenvolveu aí uma nova bactéria que até então não existia. Então, essa nova bactéria que ele desenvolveu no laboratório, ele pode patentear como invenção, tá? Porque ela não existia ainda na natureza. Agora, é claro, vai poder, desde que não seja contrário à moral, bons costumes, segurança, ordem ou saúde pública, né? Agora, o cientista que faz cruzamento de animais para formar uma terceira espécie, essa terceira espécie não pode ser objeto de invenção, tá? Essa espécie nova não pode ser objeto de patente de invenção, porque é um ser vivo que já existia no todo ou em parte, ele não vai poder ser objeto de invenção. Agora, se criou em laboratório uma nova bactéria aí, que não tem nada a ver com outros seres vivos que já existiam, não é nem parte de seres vivos, daí então pode ser objeto de invenção. Note também que a lei não proíbe a invenção, a patente, né? A lei não proíbe patente de produtos alimentícios, químicos e farmacêuticos, tá? Portanto, remédios novos aí podem ser patenteados, tá? Evidente, né? Bom, ainda na sequência, invenção ou modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço. Então, imaginemos, um empregado inventou ou realizou um modelo de utilidade. Bom, empregado ou prestador de serviço, a solução é a mesma. Aí nós temos 2 hipóteses aí. Primeiro, o empregado ele foi contratado exclusivamente para fazer pesquisa para uma atividade inventiva. Em suma, ele foi contratado para inventar. É um inventor que a empresa contratou esse empregado com a finalidade de inventar coisas novas aí.
Nesse caso, a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador. Tá? Então, aquele empregado que foi contratado para realizar pesquisas, invenções, se ele inventar algo, pertence exclusivamente ao empregador. E salvo disposição em contrário, a retribuição pelo trabalho limita-se ao salário ajustado. Então vejam só, o empregado não vai ter direito à remuneração por essa invenção. Tá? Ele inventou, é do empregador e ele não recebe nada em troca, a não ser se o contrato de trabalho prever alguma remuneração. Se o contrato de trabalho estipular alguma remuneração, por exemplo, participação nos lucros pelo invento, essa verba não se incorpora no salário. Parágrafo único do artigo 89 da LPI. Tá? Às vezes o contrato de trabalho prevê, né, vai ter participação nos lucros e tal, mas depende de cláusula expressa no contrato de trabalho e não se incorpora no salário. Agora, quando se trata da administração pública, poder público, o funcionário público que inventa, ainda que tenha sido contratado para ser inventor, né, foi contratado para ser inventor e ele inventou, ele automaticamente ele participa dos lucros da invenção, tá? É obrigatória aí a concessão de premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o invento. Então, ele vai participar dos lucros da invenção. Parágrafo único do artigo 93 da LPI. Agora, imaginemos o seguinte, o empregado ele inventou, ele foi contratado para ser inventor, ele inventou, e daí ele pediu demissão, não falou nada para o empregador que tinha inventado, daí ele requeriu a patente em nome dele. A LPI protege o empregador, dizendo o seguinte, que até prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato de trabalho a invenção ou modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício. Portanto, até um ano após rescindir o contrato de trabalho, após a extinção do contrato de trabalho, qualquer invento, qualquer patente que o empregado requerer ali, presume-se que foi na vigência do contrato de trabalho. Portanto, o empregador vai poder impugnar. Tá? Bom, uma outra situação é o empregado ou prestador de serviço que ele inventou, ele desenvolveu uma invenção ou modelo de utilidade em uma atividade desvinculada do contrato de trabalho. Quer dizer, o empregado ele inventou algo, mas desvinculado do contrato de trabalho, todavia ele utilizou de recursos, instalações e equipamentos do empregador. Então veja, não fazia parte do contrato de trabalho a realização de invenções, mas ele inventou algo, então não tinha nada a ver com o trabalho dele, ele inventou algo, mas ele usou a estrutura da empresa, ele usou as máquinas para inventar, as instalações, os equipamentos para inventar. Se ele fez uso da estrutura da empresa para fazer a invenção, embora não fizesse parte do contrato de trabalho dele inventar, mas ele inventou e usou a estrutura, nesse caso é meio a meio. A propriedade da invenção do modelo de utilidade será comum, em partes iguais, ao empregador e ao empregado. Então, 50% para o empregador, 50% para o empregado. Se mais de um empregado aí inventou, a parte é dividida assim, 50% para esses empregados que inventaram e 50% para o empregador. Agora, quem que vai explorar? O direito de exploração é garantido ao empregador, tá? Então é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração, tá? Mas o empregado tem direito a uma justa remuneração. Em suma, quem explora é o empregador. Em suma, um condomínio, propriedade, pertence tanto ao empregador quanto ao empregado. Direito de exploração, só do empregador, mas o empregado participa nos lucros. O empregador, salvo disposição em contrário, salvo um ajuste, entre eles, o empregador deve iniciar a exploração dentro de um ano a contar da concessão da patente, tá? A partir do momento que ele obteve a patente, tem um ano para iniciar a exploração, tá? Sob pena de passar a propriedade para o empregado, tá? Então, se dentro de um ano, a contar da concessão da patente, o empregador não iniciar a exploração, daí o empregado passa a ser o proprietário sozinho dessa invenção, tá? Ressalvado, é claro, as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas, né? Se o empregador, dentro de um ano, ainda não explorou, mas por razões legítimas, então ele não vai perder o prazo, para
da patente. Tá? Se tinha motivos para não explorar durante um ano, ele não perde o prazo para a patente. Finalmente, tá? Mais 2 minutinhos. Diferença entre direitos autorais e direitos do inventor. Tanto o direito autoral quanto o direito do inventor consistem em criações intelectuais, criações da manifestação do pensamento. Mas se distingue em 3 aspectos. Primeiro, quanto à origem do nascimento do direito. Os direitos do inventor só nascem a partir da concessão da patente pelo INPI. Portanto, o inventor só é proprietário a partir desse ato administrativo, isto é, a partir da concessão da patente pelo INPI. Portanto, esse ato administrativo é constitutivo, é o fato gerador da propriedade. Antes da patente, ele não é proprietário. Tá? Embora tenha alguns direitos, tem o direito de explorar, tal, a partir do depósito já pode explorar, mas ainda não é o proprietário. A propriedade só vem a partir da patente, que é um ato constitutivo. Já os direitos autorais são protegidos a partir do momento em que a obra é apresentada ao público. Então o sujeito compôs uma música, a partir do momento que já divulgou ao público, por exemplo, postou aí no YouTube, já tem a proteção. O eventual registro de um direito autoral, que por sinal não é feito no INPI, tem outros órgãos onde se registra, por exemplo, Biblioteca Nacional, é onde se registra, por exemplo, direitos autorais, né? Mas o eventual registro de direitos autorais é um registro declaratório, porque a propriedade de direitos autorais já nasce a partir do momento que a obra se tornou pública. O registro é meramente declaratório. Então é possível provar direitos autorais por qualquer meio legítimo, por exemplo, testemunhas. Já a propriedade industrial não, só se prova através da patente. Não há outro meio de se provar invenção ou modelo de utilidade, senão através da patente. Assim, uma letra de música, por exemplo, classifica-se como direito autoral. Então, ela pode ser provada, inclusive, por testemunhas, ainda que uma outra pessoa tenha registrado primeiro na Biblioteca Nacional. Então, não é o registro, portanto. Direitos autorais, quando a obra quando dá conhecimento ao público, aí, a partir desse momento, já tem o direito assegurado. Então, resumindo, propriedade de invenção, a partir de registro. Propriedade de direitos autorais já é protegida a partir do momento em que se torna pública a obra, independente de registro. O registro é meramente declaratório. Uma outra diferença é a extensão da proteção. Os direitos do inventor são protegidos em 2 aspectos. Primeiro, no aspecto formal ou exterior. Quer dizer, ninguém vai poder plagiar, se o sujeito inventou aí uma máquina, ninguém vai poder plagiar a parte externa dessa máquina. E segundo, o aspecto interno, que é a ideia, o conteúdo. Então ninguém vai poder plagiar o maquinário, a forma de funcionamento dessa máquina também. Tá? Então, se o sujeito, por exemplo, inventou um secador de cabelo, ninguém vai poder plagiar o aspecto exterior e nem plagiar o funcionamento. Já os direitos autorais só é protegido no aspecto formal ou exterior. A ideia não é protegida. Então, se o sujeito, por exemplo, escreveu um livro em que um genro é amante da sogra, então, ninguém vai poder copiar, fazer um plágio desse livro. Mas essa ideia, genro ser amante da sogra, pode ser objeto de outros livros. Quer dizer, a ideia não é protegida. Então, isso é importante, sobretudo em programa de computador, né, o software. Por quê? Programa de computador não é direito industrial, não é invenção. Programa de computador é considerado direitos autorais, artigo 2º da Lei 9.608 de 98. Então, eles não gozam da proteção dos inventores. Estranhamente, programa de computador é registrado no INPI, mas é um registro meramente declaratório. Tá? Registro meramente declaratório. Porque não é direito industrial. Programa de computador é direito autoral. Portanto, esse registro é meramente declaratório. Então, vejam só, o proprietário do programa de computador, ele tem o poder de impedir o plágio na forma, o plágio no aspecto exterior, no aspecto formal. Ele tem o poder de impedir desde o momento que a obra se tornou pública. Desde o momento em que o programa de computador se tornou pública, e não desde o registro. E não somente a partir do registro. A partir do momento que ele tornou público, ele já tem o poder de impedir o plágio na forma desse programa de computador, porque é um direito autoral. Todavia, o proprietário do programa de computador, ele não pode se opor ao plágio da ideia.
isto é, que diz respeito ao funcionamento interno do programa de computador que ele inventou. Então, alguém vai poder plagiar essa ideia do programa de computador, porque isso não é invenção. Ninguém vai poder fazer um programa de computador igual no aspecto formal, mas a ideia, a forma de funcionar esse programa vai poder ser copiada, vai poder ser plagiada, porque não é invenção, é direito autoral. Cuidado com isso. Finalmente, os direitos autorais são vitalícios, né? Perduram durante toda a vida do autor, enquanto que a invenção ou modelo de utilidade são temporários, né? Tem uma duração bem mais curta. É isso aí, prezados alunos, um forte abraço.